Oi, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e hoje tem mais uma aula do curso Raio-X da Confecção e o assunto hoje é muito legal, é modelagem, mas depois da nossa vinheta. Pois é, voltamos para falar sobre modelagem, aula curtinha. O nosso propósito aqui não é ensinar modelagem, é falar um pouco sobre a importância dela e suas nuances dentro de uma confecção. E nós vamos logo começando sobre o que é modelagem. Eu tenho uma amiga, para começar, modelagem é meu local de origem na confecção. Eu comecei como modelista na confecção, rapidinho, só para vocês saberem minha história. Eu fazia engenharia química, minha mãe confeccionava, ela tinha muito problema com modelistas que iam e vinham, sempre foi um profissional, até hoje é um profissional muito difícil na indústria. E um dia eu olhei para ela e disse assim, mas se a senhora quiser eu faço, eu nunca tinha feito modelagem, é a minha mãe, que rapaz, eu vou dizer uma coisa, às vezes é difícil duvidar um pouco da sanidade da minha senhora, que é o meu maior exemplo de vida. Ela disse, você faz mesmo? Eu digo, eu faço. Ela disse, então tá bom. No outro dia ela demitiu a modelista dela e me colocou para fazer. A primeira modelagem que eu tirei foi de uma revista, aquelas que vinham com os mapinhas, né? E eu tirei, não coloquei imagem de costura, era 36 com uma pantalona bem curtinha, ou seja, não deu para ninguém. Logo depois eu fui lendo, estudando. E hoje posso dizer com o maior orgulho que sou modelista, dou aulas de modelagem, tá certo? Tanto manual como computadorizado, vamos ver já. Mas o foco da aula não sou eu, é só para uma introdução. Então vamos lá, o que é modelagem? Modelagem são as partes de uma peça, de uma roupa, de uma peça de confecção. Por exemplo, eu estou com a gola polo, a gente pode dizer que tem frente, tem mangas, tem gola, tem pé de gola, tem tapeta, tem costas. Todas essas são partes de um projeto, de uma roupa. O designer, o estilista, ele faz o desenho, ele diz como é que ele quer o formato, e o modelista tira da escala do tamanho do papel e coloca na escala real do tamanho de uma roupa, auxiliado pela base de modelagem, que é algo que toda marca tem a sua. Infelizmente, o Brasil ele não tem um projeto de padronização de medidas, então acaba que cada marca tem a sua tabela de medidas. Uma vez isso, a gente tira lá a frentezinha do tamanho, interpreta aquele desenho de como ele quer e transforma isso numa escala em tamanho real para vestir o corpo do ser humano, seja adulto ou infantil. Tá certo? Então isso é modelagem. E quem é o modelista? O modelista é o profissional que desenvolve a modelagem. Eu tenho uma amiga que ela é modelista e ela costuma dizer que não é modelista, é engenheira de roupas. Mas é mais ou menos isso, porque a gente que desenvolve as partes auxiliadas pelo desenho que o designer ou a designer passa pra gente, tá? Como eu já disse, modelista é um profissional difícil no mercado. Tá bom? E já sem demorar muito, que a nossa aula hoje é bem curtinha, vamos para os tipos de modelagem. Então nós temos basicamente dois tipos de modelagem. Modelagem 2D, que é em duas dimensões, que nós vamos ter altura e largura, e nós temos modelagem em 3D, que são três dimensões, que nós vamos ter altura, largura e profundidade. Tá certo? A modelagem em 2D, que é a modelagem plana, como a gente conhece, ela vai se dividir em basicamente duas subdivisões. Nós temos a modelagem manual, que é aquela tradicional, onde o modelista desenvolve o traçado no papel, mais comumente o papel craft, que é aquele papelzinho marrom, que tem onde ele vai desenvolver os moldes e as ampliações naqueles formatos, tá? Auxiliado sempre por sua base de modelagem. E também outra modelagem que no plano que nós temos é a modelagem computadorizada, onde existem vários softwares de modelagem, que isso já foi bem mais caro, hoje já está um preço mais acessível, apesar de não ser tão barato, né? Confecções que estão iniciando dificilmente vão conseguir investimento a não ser que já comecem muito grande para isso, mas hoje já tem assinatura, tem vários softwares de modelagem, mas deixa eu destacar aqui alguns, tá? E eu não estou ganhando nem um centavo dessas marcas, deixar bem claro. Nós temos a Electra, que é francesa, que é gigantesca. Já experimentei a Electra, o software Electra, é bem bacana. Temos a Gerber, que é americana, gigantesca também. Não é comum encontrar ela no Brasil, a Electra é até mais fácil encontrar no Brasil, a Gerber não é tão fácil, não são tão comuns. E nós temos a gigante brasileira, que é a Audaces, tá? Que essa é muito mais fácil encontrar
trabalho com ela diariamente, então é muito mais fácil encontrar no Brasil. E temos também Optitex, que também é uma gigante, acredito que é americana, mas não tenho certeza. Procurei a origem, mas não achei. Mas é gigante também, e muitos outros softwares que tem aí para auxiliar a modelagem. Lembrando que sempre a modelagem vai utilizar das medidas do corpo humano para desenvolver as roupas, tá certo? A ordem é modelo protótipo, que é o que a gente chama de peça piloto, bota lá no corpo de prova, experimenta, deu certo, aprova, não deu certo, faz os ajustes. Uma modelagem com ajustes não significa que é uma modelagem mal feita, porque os corpos são assim mesmo, transitórios, então nem sempre vai dar tudo certinho, aumenta às vezes a complexidade, os ajustes são muito detalhados e é normal ter ajustes, por isso a gente faz sempre as peças piloto. Já a tridimensional, também conhecido como moulage, né? É aquela que a gente faz no manequim e vai ajustando, ou no corpo também, não é tão comum, mas como a plana, e acabei esquecendo de dizer, a modelagem 2D ela é de uso amplo na indústria, é uma modelagem mais industrial. A modelagem 3D, que é essa mulagem, que é feita no corpo, no manequim, ela é mais exclusiva para ateliês de moda, é uma coisa mais sob medida. Não que a indústria não use, sim, muitos modelistas gostam de usar a modelagem para fazer pré-ajustes, então eles fazem a modelagem plana, coloca lá, imprime o papel, coloca lá no corpo, faz ajuste, devolve para o papel e modificando esses ajustes, mas ela em sua grande maioria mais voltada para os ateliês de moda, pequena escala de moda. E temos os tipos de molde e tipos de modelagem. E aqui eu queria deixar bem claro, vou tentar, Deus quiser, vou conseguir colocar umas imagens que vão ser bem explicativas aqui, tá? Muitas pessoas confundem moldes assimétricos com modelagens assimétricas, e isso impacta diretamente no encaixe, que é uma coisa que nós vamos ver nas próximas aulas, o que é o encaixe, como fazer os melhores encaixes. Então nós temos que aprender bem a diferença entre moldes, que temos moldes simétricos e moldes assimétricos, onde os molde simétrico é aquele que você vai partir ele bem no meio, como se você dobrasse o papel assim no meio. Aqui o papel, você dobrasse ele no meio. Quando um lado é igual ao outro, nós dizemos que esse é o molde simétrico. Nesse momento, vocês devem, para vocês estarem vendo na tela, se eu tiver conseguido, a imagem de um molde simétrico. Molde assimétrico é aquele que, quando mais uma vez você dobra ele no meio, um lado vai ser diferente do outro lado, tá certo? Nesse momento também é para vocês estarem vendo, se tudo der certo, a imagem de um molde assimétrico. Mas de cara vamos usar aqui meu exemplo, molde simétrico. Um lado dessa polo que eu estou usando, esse lado é igual a esse lado, então isso é um molde simétrico. Molde assimétrico é só você olhar para um lado da frente da sua calça ou do seu short que você estiver usando nesse momento, e é bom que seja calça e short, para ficar mais específico. Se você partir ele no meio, você vai ver que o lado direito é diferente do lado esquerdo. Isso é assimetria. Já a modelagem simétrica ou modelagem assimétrica é diferente. Na modelagem simétrica, nós vamos ter que o lado direito do molde, certo? Que é um molde completo, como se fosse um lado de uma calça. Vamos voltar para a calça. O lado direito da calça é exatamente igual ao lado esquerdo da calça. Nós vamos dizer isso, que isso é uma modelagem assimétrica, seja ela frente, seja ela costa. Já na modelagem assimétrica, também podemos usar um exemplo de uma calça que tem um lado diferente do outro, ou uma blusa que tem um lado diferente do outro. Nós vamos dizer que o lado direito dessa blusa ou dessa calça é diferente do lado sem um outro molde esquerdo ou direito dessa calça. Nesse momento é para vocês estarem vendo exemplos de modelagens com moldes simétricos e modelagens simétricas, moldes assimétricos e modelagens assimétricas, e assim vai. São exemplos de modelagens que vocês vão estar
vendo nesse momento, tá? Então, observem os detalhes. Molde simétrico, molde assimétrico, modelagem simétrica, modelagem assimétrica. Isso é um estudo bem delicado, muito detalhado. Um erro na colocação de quantidades disso, se é uma vez, se é duas vezes, se é um par, se não é um par, isso resulta em problemas lá na frente no encaixe. E isso nós vamos ver melhor lá na aula de encaixe, tá certo? Para terminar nossa aula, eu disse que ela era rapidinha, nós vamos falar de mercado de trabalho. Olha, o mercado de trabalho, ele é bastante aquecido. Sempre se você entrar naquela rede social de trabalhos, né, você vai sempre ter vagas disponíveis de trabalho para modelistas. Se você for em bancos em sites que tem bancos de emprego, você também vai ver muitas vagas para modelistas disponíveis. No Face também você vai ver muitas naquelas comunidades de emprego, você vai ver muitas vagas, pessoal procurando freelancer, então é bem aquecido, tá? Inicialmente, fui pegar minha pesca que tinha caído aqui. Inicialmente, o salário de um modelista inicial, ele tende a girar em torno de 2 salários. Alguns iniciam com um pouco mais, outros iniciam com um pouco menos, mas é geralmente nessa base, salário base inicial de um modelista. São 2 salários mínimos. A média salarial de um modelista com algum tempo de carreira já vale de 4 a 6 salários mínimos, essa é a média. E o teto, eu particularmente já vi modelistas ganhando até 8, 9 salários mínimos. Não, claro, é muito dinheiro, mas isso não é tão comum, é mais raro. Como eu disse, a média é de 4 a 6 salários mínimos. Esse é bastante comum você encontrar por aí, mas pode chegar assim um teto de até 8 salários mínimos. Então vale muito a pena você que está no mundo da confecção investir em cursos de modelagem, se capacitar, se instruir, se tornar um modelista, né? Como eu dou cursos, como eu disse para você, de modelagem, a profissão que a gente mais vê que procura para se profissionalizar são costureiros e costureiras, procuram muito, cortadores também procuram muito se especializar para se tornarem modelistas. Designers de moda, geralmente eles tendem em sua maioria, mas também não é tão incomum procurarem ser modelistas, tá certo? Espero que tenha servido para vocês e um grande beijão, até a próxima aula, tá?